Uma das dúvidas mais frequentes de quem está começando na vida acadêmica é como ler artigos científicos. Eu preciso ler do início ao fim cada detalhe? A resposta é não. Hoje eu vou explicar para você uma forma de ler artigos científicos mais rápido, a partir de uma técnica bem fácil de ser aplicada. Eu sou Marília e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No começo da história, é preciso que você tenha uma visão panorâmica do texto. Então, você vai precisar observar rapidamente alguns aspectos do texto, detalhes, aquilo que é importante, para que você decida se você vai ou não mergulhar nessa leitura. Você vai começar observando o título do artigo. Então, este será o primeiro ponto que você irá dar atenção ao título do artigo. Em poucas palavras, o título ele é o argumento principal do texto. Por quê? Você vai observar palavras-chave nesse título. Essas palavras elas vão te dar uma ideia não só do objeto de estudo desse artigo, mas também, por exemplo, de resultados principais que o estudo pode ter alcançado. Quando você fizer uma relação entre os termos que são apresentados no título. Observe que eu estou te mostrando aqui o método que eu uso para realizar leituras e o que eu estou destacando como sendo essas ideias-chave. Depois você vai seguir em frente olhando para o resumo do artigo. O resumo ele é construído através de microseções. Então você vai observar qual o conteúdo dessas microseções dentro do resumo? A primeira microseção geralmente apresenta o contexto do estudo. Qual foi a lacuna que esse artigo buscou preencher? Em seguida, você pode obter informações da metodologia do estudo. Posteriormente, pode ser apresentado aí resultados principais que o estudo conseguiu obter. E, por fim, alguns aspectos da conclusão ao qual o artigo chegou. Quando você destaca essas informações, isso te ajuda a decidir se você está ou não interessado nessa leitura. Depois você vai seguir em frente para a seção de introdução. Na introdução, você vai observar o primeiro parágrafo da introdução e o último parágrafo. Nesse caso, nós vamos destacar esses dois parágrafos. Por que você vai fazer isso? Geralmente, o primeiro parágrafo da introdução vai fornecer aí um contexto geral do estudo, enquanto o último parágrafo da introdução vai te apresentar o objetivo desse estudo, além de dar aí um panorama do que vem a seguir. Inclusive, o último parágrafo pode apresentar alguns aspectos introdutórios da metodologia do artigo. Se esse estudo continua te interessando, você vai seguir para a seção de resultados e discussão. Chegando na seção de resultados e discussão, você vai observar os títulos das subseções desta seção. Por que você vai fazer isso? Porque esses títulos vai te oferecer aí uma ideia de quais foram os principais resultados que o estudo alcançou e como isso ajudou a alcançar o objetivo do estudo. Você deve ter notado que eu pulei a metodologia. Então, eu fiz isso porque neste caso a metodologia ela não é tão importante, ao menos que você esteja numa etapa de estudar métodos para escolher qual será o mais adequado para o seu estudo. Neste caso, eu recomendo que você faça uma leitura atenta da seção de metodologia. Continuando, nós vamos para a seção de conclusão. Para chegarmos na seção de conclusão, observe que a seção de resultados e discussão ela tem vários subtítulos. De fato, estão demonstrando aí o caminho lógico de apresentação desses resultados e também da discussão deles. Este artigo separou a seção de resultados, a apresentação dos resultados e a discussão, mas
Em grande parte das vezes você pode encontrar uma seção chamada Resultados e Discussão, e aí esses subtítulos vão estar dentro desta seção. Neste artigo, a seção de conclusão incluiu também implicações instrucionais, que são aquelas implicações relacionadas ao ensino. Você vai procurar entender o que foi que os autores fizeram, como esse artigo ele se encaixa na literatura, quais foram os principais resultados que o estudo chegou, o que realmente é importante de ser retirado desse estudo. Se você quiser fazer uma leitura mais aprofundada, você pode voltar lá para a seção de resultados e discussão e dar uma olhada nas figuras, nos títulos das figuras, se houver gráficos e tabelas, observar também os dados que são apresentados nessas ilustrações. Isso pode te permitir fazer aí uma interpretação mais aprofundada de alguns conteúdos desse artigo. Por fim, você vai dar uma olhada nas limitações do estudo. Esse artigo não apresentou uma seção de limitações. Você pode encontrar alguns estudos que vai ter ali sua própria seção de limitações, o que é muito bom e vai facilitar muito o seu trabalho. Mas se não houver uma seção de limitações, as limitações do estudo elas podem estar tanto dentro da seção de resultados e discussão, como também na própria conclusão. Aqui nesse artigo, a gente observa que nesta seção em que os autores apresentaram conclusões e implicações instrucionais, lá no final, os autores apresentam aí uma perspectiva do que é que próximas pesquisas podem estar explorando, quais caminhos futuras pesquisas podem seguir. Isso é excelente que você identifique nos estudos, porque pode inclusive ajudar você a construir a sua lacuna de pesquisa. Por último, mas não menos importante, o que eu faço é observar as referências do estudo. Dou uma olhada na lista de referências e destaco aquelas que eu acho que podem ser importantes para mim futuramente, que merecem que eu explore futuramente, para que eu possa ter um entendimento mais amplo de alguns conceitos que são base na minha pesquisa. Então, recapitulando, o que é que nós começamos a fazer? Nós vamos lá no título, destacamos conceitos-chave e entendemos como ele se relaciona para que a gente possa, inclusive, identificar o objeto de estudo. Em seguida, você vem para a seção de resumo e observa as microseções que compõem o texto do resumo, que você possa aí entender aspectos como os principais resultados, aspectos da metodologia do estudo e então decidir se você deve ou não fazer uma leitura desse texto. Então você segue para o primeiro parágrafo da introdução e o último parágrafo. Em seguida, você vai na seção de resultados e discussão e observa os subtítulos dessa seção, para que você possa entender aí quais foram os principais resultados do estudo e como eles foram organizados de forma lógica para alcançar o objetivo do artigo. Depois você vai para a seção de conclusão. Aqui nesta seção, você vai observar aí quais foram os principais resultados que o estudo obteve. Se você quiser mais detalhes do artigo, você pode voltar à seção de resultados e discussão e dar uma olhada aí nas legendas das figuras em tabelas e gráficos, para obter aí uma interpretação mais aprofundada dos dados. Depois você volta para as seções de limitações, que pode ser uma única seção ou pode estar dentro da própria seção de resultados e discussão ou na conclusão, e tenta identificar aí quais foram as limitações que o estudo encontrou e como isso pode apontar aí um caminho para futuras pesquisas. E por fim, você vai até a seção de referências e destaca aquelas que você julga que podem ser importantes para o seu estudo e que devem ser exploradas posteriormente. O que eu te apresentei aqui é uma técnica para você entender a base teórica do artigo. Se você quiser se aprofundar mais, você vai precisar ir aos métodos, analisar os principais resultados, e se você trabalhar com estatística, por exemplo, pode ser muito importante observar os números. Na maioria das vezes, essa técnica que eu te apresentei será suficiente, pois você já vai ter obtido as informações mais relevantes do estudo.
Me conta aqui nos comentários como você lê artigos, se você usa alguma técnica parecida com essa. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para aquele seu amigo acadêmico que está precisando melhorar a leitura científica. Um abraço e até o próximo vídeo.